Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, dia 27 de fevereiro, sábado, está em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Meus irmãos, nesse tempo de conversão, que é a Quaresma, nós somos convidados hoje, a partir do Evangelho, a meditar sobre a realidade da caridade, a virtude da caridade, a principal de todas, o principal de todos os dons. O santo é aquele que vive a caridade em plenitude, é aquele que vive o que diz no Evangelho de hoje: sede perfeitos, é o próprio Jesus que diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Perfeito, perfacto. Per é aquilo que completa, factum é aquilo que é feito. Perfeito, portanto, perfacto é aquilo que foi feito e levado à plenitude. É, de certo modo, como se Jesus estivesse dizendo: torna-te aquilo que você foi criado para ser, assim como o Pai é. Deus simplesmente é. Ele não precisa se aperfeiçoar porque ele já é perfeito. Ele não precisa lutar para ser aquilo que ele foi criado para ser, porque ele é o Criador e ele já é. Nós precisamos chegar a ser o para que Deus nos criou, o sonho de Deus para nós. Essa é a grande luta da nossa vida. E isso acontece quando a realidade da caridade, do amor, como virtude, como dom, é realmente encarnada em nós. Comentando essa passagem, São João Crisóstomo diz que existem diversos graus para se chegar à caridade. Ele diz o seguinte: considera quantos graus ele sobe e de que modo nos coloca no pináculo da virtude. O primeiro grau consiste em não começar a injúria, ou seja, simplesmente em não fazer o mal para o outro. O segundo, ao vingar-se de uma injúria, que te contentes em aplicar um castigo igual, ou seja, não exagerar na hora de fazer justiça. O terceiro, em não infligir dano algum ao que te ultraja, ou seja, alguém fez o mal, você não revida. Já é o terceiro grau, mais elevado, em busca da caridade perfeita. O quarto, em expor-te a ti mesmo e tolerar as más ações. Expor-se, perdoar, mesmo que isso seja motivo de zombaria, de vergonha, porque como é que você perdoa uma pessoa que fez isso com você? Já é o quarto grau. O quinto, em oferecer-te mais do que quis aquele que fez o mal. Ou seja, não só você perdoa, não só você não revida, não faz nada, não só você aceita talvez a gozação que exista, porque você não revida o mal com o mal, mas você ainda responde o mal recebido com o bem. Você ama aquele que... Você faz o bem para aquele que te prejudicou. Isso já é o quinto grau. O sexto, em não ter ódio contra quem age mal. Ou seja, não é só o fazer, é realmente não ter ódio no coração em relação àquela pessoa que
prejudicou você, que decepcionou você, que perseguiu você, que maltratou você, é não guardar o ódio. O sétimo, em amá-lo. Amá-lo. Amar aquele que te fez mal. O oitavo, diz São João Crisóstomo, em fazer-lhe o bem. Ou seja, um amor que é operante. O nono, em orar por ele. Orar pela salvação da pessoa. E ele diz, e como este preceito é grande, acrescenta um grande prêmio, a saber, fazer-se semelhante ao próprio Deus. É o que Jesus diz, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Esses são os 9 graus para se chegar à caridade segundo São João Crisóstomo. A caridade, no fim das contas, no grau supremo, é a configuração ao Cristo. É amar como Ele ama. É ter os sentimentos e o amor operante, a misericórdia operante do Cristo. É o Cristo que Jesus, ali abandonado, crucificado, olha para os seus algozes, olha para o céu e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É assim que Jesus abandonado ama. É assim que o crucificado ama. E nós, cristãos, somos chamados a seguir esse mestre, que ama a esse ponto, que ama dessa forma, sendo perseguido, sendo desprezado, sendo zombado, sendo motivo de humilhações, sendo despido em todos os sentidos. Ele responde a tudo isso com amor. Com amor. São Tomás de Aquino diz, amar aquilo que já nos ama, ou quem já nos ama, quem já nos faz o bem, é próprio da natureza humana normal, inclusive marcada pelo pecado. Os ladrões fazem isso, os assaltantes fazem isso. Se tem alguém que faz o bem para eles, eles vão amar aquela pessoa. Não precisa ser santo para isso. Agora, diz São Tomás de Aquino, amar o inimigo, ou seja, aquele que te faz mal, aquele que te persegue, amá-lo. Não é fingir que ele não existe. Tá entendendo? É amá-lo. Amá-lo também não é gostar da pessoa, ter afinidade com ela. Também não é isso. Mas também não é desprezo. Também não é fingir que o outro não existe. Isso não é amor. Amar o inimigo, diz Santo Tomás, é próprio da caridade. A caridade plena é amar com o coração de Cristo, inclusive aqueles que nos perseguem, inclusive aqueles que nos fazem mal. Vamos rezar sobre isso e pedir nesse tempo de Quaresma, se for o caso, que quaisquer feridas, ressentimentos que existam nos nossos corações sejam exterminados. E eu lembro, simplesmente fingir que a outra pessoa não existe não é perdão, não é amá-la. Você não é obrigado, pelo Evangelho, a ter afinidade com a pessoa, a gostar de estar perto dela. Isso seria até um apego, de certo modo, ao prazer. Você não é obrigado a ter prazer em estar perto da pessoa. O imperativo evangélico é amá-la. Amá-la. Isso pode parecer estranho para você, mas eu te digo, você é chamado a ser cristão. Você é chamado a ser Cristo. Por incrível que pareça, você é chamado a amar como Jesus ama, porque Ele mesmo disse lá na última ceia, no capítulo 13 de São João, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele nos amou na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor que dele nós recebemos. E nós somos chamados a amar aquele que nos amou por primeiro, Ele presente nos nossos irmãos, especialmente nos mais sofredores e especialmente também naqueles que nos fizeram mal. Amemos como Ele. Tenhamos a liberdade, a alegria, a pobreza que são próprios do Evangelho. Sejamos verdadeiramente pobres, livres e felizes em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.